Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui para trazer mais um vídeo de devocional com a meditação da palavra do Senhor. Hoje eu quero ler para vocês no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, e o versículo é o 30, e ele diz assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Esse versículo, para quem conhece as passagens que relatam sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, sabe que se refere a uma fala daqueles que zombavam de Jesus, que não acreditavam que ele era o Filho de Deus e não entendiam qual era o propósito dele na terra, não o enxergavam como o Messias, e eles zombavam do fato de Jesus, aquele que tinha realizado tantos milagres, que trouxe falas do tipo: vocês verão esse templo ser derrubado e em 3 dias ser reerguido. E eles achando que ele estava falando do templo mesmo, a estrutura de pedras literal, quando na verdade Jesus estava falando de si mesmo e do seu próprio corpo, já antecipando sobre a crucificação e a ressurreição. Enfim, usaram essas expressões: salvou a tantos outros, curou a tantos outros e não é capaz de salvar a si mesmo? Se tu és mesmo o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te. Mas Jesus, ele não cedeu a essas palavras de afronta, de zombaria, e ele não desceu da cruz. Semelhante a Jesus, nós somos tentados todos os dias a descer da nossa cruz, a ceder às afrontas, mas assim como o Mestre, nós não devemos ceder a essas afrontas e não descer da cruz. Como assim? Jesus, ele não desceu da cruz e não cedeu aquelas palavras de afronta e zombaria, primeiro, porque ele não precisava provar nada para ninguém. Independente de qual fosse a visão que as pessoas tivessem dele, ele sabia quem ele era. E o Pai sabia quem ele era. Ele não precisava operar com milagres e descer da cruz para provar que ele era o Filho de Deus, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. E o Pai sabia que ele era o Filho de Deus, porque ele mesmo o havia enviado à terra. Da mesma maneira, nós temos que ter a convicção de quem nós somos em Deus, para que nós não venhamos ceder às afrontas daqueles que ao nosso redor, muitas vezes até do nosso seio familiar, entes queridos, igreja, liderança, enfim, venham questionar o nosso chamado e quem nós somos em Deus. Primeiro, você precisa saber quem você é em Deus. Se Deus falou com você, basta que você saiba o que ele te falou. Não espere que quem está do lado de fora vá acreditar, porque não foi com aquela pessoa que Deus falou, foi com você. Então quem precisa acreditar no que Deus falou é quem ouviu. Se ele falou com você, você tem que acreditar no que ele falou com você. E basta que Deus saiba quem você é nele. É ele que conhece o teu Mateus 6,6, que é o quê? Entra no seu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Só ele conhece a intimidade do seu coração. Como disse o salmista no Salmo 139, só ele sonda o coração, só ele conhece a profundidade de quem você é. E se ele te chamou, não importa se aqueles que estão ao seu redor não acreditem, não vejam possibilidade, desprezem o que Deus tem na sua vida. Você precisa acreditar. Você não pode desprezar o que Deus tem. Ah, Patrícia, mas eu olho para mim e eu não me vejo uma pessoa capaz. Eu me vejo uma pessoa que nem deveria ter sido chamada, porque eu não vejo possibilidades de fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu nem sei por que ele me escolheu. Primeiro, você foi escolhido porque você tem o sangue de Jesus sobre você. Jesus derramou o seu próprio sangue, entregou a sua própria vida porque ele te ama. Só isso já basta para você saber quem você é em Deus. Você é filho de Deus. A partir do momento que você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como diz a palavra em João 3,16, todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Você entregou a sua vida para Jesus, recebeu um chamado, e isso basta. Porque aquele que te chamou se responsabiliza.
realmente você não tem capacidade, realmente você não tem estrutura, realmente você não pode nada sozinho, porque Ele te chamou justamente porque você não tinha a capacidade, para que a glória seja dele. Não é no teu braço, é no braço dele. Não é na tua inteligência, na inteligência dele. Não é na tua capacidade, é na capacidade dele. Amém? Ele te chamou para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, primeiro, Jesus sabia quem ele era em Deus e ele não precisava provar nada para ninguém. Segundo, ele não veio ao mundo para provar que ele era o Filho de Deus, mas por ser o Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade, porque não havia um justo sequer que pudesse apresentar o sacrifício perfeito diante de Deus para religar o homem a Deus depois da queda e depois do pecado. Tenha certeza do propósito que Deus tem na sua vida e busque em Deus saber qual é o seu chamado, o que Ele te chamou para fazer. Porque assim como Neemias disse, eu estou focado, quando pediram para ele descer dos muros da reconstrução, que ele tinha que falar com ele, ele falou, eu não posso descer dessa obra, eu não posso parar, eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. As pessoas querem tirar o nosso foco, não deixe que tirem o seu foco. Você sabe que você foi chamado para uma missão específica em Cristo e que o seu alvo é o céu, o seu alvo não é aqui, o nosso descanso não é aqui, esse mundo é passageiro. Amém? Saiba quem você é em Deus e saiba o seu propósito em Deus. Busque o seu propósito em Deus para que você não venha ceder às afrontas e não venha descer da cruz. Em Cristo já fomos crucificados com Ele e em Cristo já fomos ressuscitados com Ele, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nós nele somos uma nova criação. O nosso velho homem, com as suas velhas atitudes, com as suas velhas crenças, foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, mas assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos como uma nova criação. Não somos mais aquela pessoa que agia daquela maneira mundana, com os impulsos da nossa carne. Hoje nós somos guiados pelo Espírito. Gálatas 5:22, temos em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito com as suas 9 virtudes, e dentre elas o domínio próprio, aquele que nos ajuda a parecer mais com Cristo, não cedendo às nossas vontades, primeiro para conosco e depois para com aqueles que estão à nossa volta, para que vejam Cristo em nós. Muitas das vezes as pessoas ao nosso redor vão esperar de nós atitudes diante de situações que nós tínhamos lá no passado e hoje nós não devemos ter mais, porque hoje, como Paulo disse, estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não ajo mais como a velha Patrícia, eu não devo agir mais como a Patrícia do passado, do pecado, em Adão agiria. Hoje eu tenho que me questionar o que Cristo faria no meu lugar, para que eu haja como Ele fosse agir. Como Cristo agiria, assim eu devo agir. Então que nós venhamos buscar em Deus saber quem nós somos nele, essa convicção, buscar em Deus o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado. Embora saibamos que a missão suprema de todo crente na terra são almas, é ganhar almas para o reino, faça isso, se posicione como um soldado de Cristo e peça ao Senhor que trabalhe em você o fruto do Espírito, para que você não venha ceder às afrontas, não venha perder o foco e não venha descer da cruz. Amém? Que o Senhor venha trabalhar essa palavra no seu coração e que através dessa devocional você possa buscar ser mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém?